né? Vou ler para vocês. Exército declara guerra nas redes sociais. O glorioso exército de caixinhas troca as brochas com que pintam nossos meios fios pelo novo teatro de operações, que são os comentários em rede social. Em uma nova cartilha eletrônica lançada recentemente, o Exército Brasileiro, sob o título de Política de Moderação nas Mídias Sociais do Sistema de Comunicação Social do Exército Brasileiro, parece ter decidido que, além de suas funções tradicionais, pintando meio fio das cidades e matando pernilongo mata dentro, agora também partirá para a guerra contra os perigosos comentários nas publicações do Exército na internet. Os usuários que se aventurarem pelos perfis oficiais do Exército nas redes sociais e atacarem a honra ilibada de nossas forças ou de nossos generalíssimos poderão ser surpreendidos com um bloco sumário. Caso as suas opiniões sejam consideradas, entre aspas, políticas, grosseiras ou reprováveis. Reprováveis. Com o tempo sobrando, nossos militares não só patrulham as fronteiras do país, como também as fronteiras do bom comportamento virtual. A cartilha, que poderia ser facilmente confundida com um aviso prévio de censura, estabelece um conjunto de regras rígidas que, por um lado, visam manter o respeito, a ordem, a hierarquia e a disciplina no mundo em que o exército não é nem relevante e não tem autoridade, né? Mas, por outro lado, que é o mundo civil, por outro lado, parece ignorar o direito ao contraditório. Comportamentos passíveis de abate incluem o uso de linguagem obscena, a realização de ameaças e, ironicamente, a manifestação de opiniões políticas ou ideológicas. Memes com generais e melancias, nem pensar. Entre as armas que metem medo em nossos militares estão as mensagens que usem linguagem inapropriada, obscena, caluniosa, grosseira, abusiva, difamatória, ofensiva ou de qualquer outra forma reprovável. Não? Concretizem apologia a práticas ilícitas, incitem o ódio, a violência, o racismo ou façam discriminação de qualquer ordem. Contenham ameaças, assédio, injúria, calúnia ou difamação ou configurem qualquer outra forma de ilícito penal. Divulguem conteúdos na forma de spam ou correntes. Caracterizem intuito comercial ou publicitário. Estejam repetidas desde que publicadas pelo mesmo autor. Sejam ininteligíveis ou descontextualizadas. Contenham propaganda política partidária. Manifestações ou opiniões de cunho político ou ideológico. Então não pode ter manifestação ideológica nos comentários do Twitter do Exército. Quer dizer, veja, não é o Exército que não pode fazer isso. Você ir lá comentar em cima de um post do Twitter ou do YouTube, né, do Instagram e essas coisas. Né? E aí tem lá uma série de regras agora que você terá que seguir, senão será penalizado por algum desses bonitões que estão aí batendo continência pro Lula. Essa foto é ótima. Além disso, diz lá o documento, ao utilizar os canais mantidos pelo Exército Brasileiro em redes sociais, o usuário estará ciente das regras de uso e de convivência aqui descritas e de acordo com elas. O usuário que desrespeitar essas regras poderá ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso. Ou seja, sem devido processo legal. E conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes. Tem um errinho aqui. Veja, o Exército ficou anos tomando cuspe na cara, literalmente, e sendo achincalhado pelas esquerdas brasileiras, né? Chamando de genocida, fascista, assassino, aquela porra toda. Nunca, jamais, o comando do Exército processou um único esquerdista, uma única pessoa, por palavras duras ditas contra o Exército. Mas agora, com a direita, né, é outra coisa. O seu general Thomas Paiva, né, esta figura exemplar, esse militar exemplar, uma figura heróica, né, um homem que é sinônimo de valentia e bravura, né, está disposto a ir para a guerra contra os comentaristas, né, patriotas, que de alguma maneira, certo ou não, se sentem, né, traídos pelo Exército Brasileiro.
né? A cartilha não informa de que maneira o inimigo poderá ser desbloqueado, nem se será instituído um tribunal de guerra para a devida apelação da sentença. Ou seja, a cartilha, né, veja, deixa eu explicar. General, vocês ditam regras para as praças, entendeu? Para soldado, para capitão, para cabo, né? Para gente que mete uma farda e sente orgulho de ser militar dentro do quartel. E ali acaba a sua autoridade, né? É por isso que existe uma distinção entre o mundo civil e o mundo militar, né? Então, essas regras que vocês estão criando, não sei se vocês sabem, mas não servem para bosta nenhuma, né? Porque vocês não têm o poder de impor nem a unidade, nem a hierarquia, nem a disciplina sobre o mundo civil. Eu sei que é o sonho do Exército Brasileiro, é controlar a sociedade civil desta maneira, tal como se controla um bando de soldados de um quartel, né? Mas essa é a vantagem da democracia, né? E das modernas democracias liberais, em que os exércitos não é quem controla o Estado e a vida em sociedade. Pelo contrário, né? O exército é o quê? É formado, como vocês, por um bando de funcionário público, alguns úteis, outros inúteis, né? Com gordas aposentadorias, que agora o José Dirceu sabiamente está querendo acabar com elas, né? E são funcionários públicos submetidos ao poder civil. Ou seja, é nós que mandamos e vocês que obedecem, não é o contrário, né? Então o senhor pode pegar a sua cartilhazinha de regras e distribuir no quartel, né? Bom, mas eles vão denunciar, Silvio, os ataques. Vão denunciar, meu Deus, vão processar a direita. Os ataques, ai, tá? ai, ai. Os ataques. Não é de hoje que a imagem do Exército Brasileiro sofre desgastes e a decisão das forças são criticadas abertamente nas redes sociais. Desde o início de 2023, sob a liderança do general Thomas Paiva, e no alvorecer do governo Lula, mais especificamente depois das tropas verde-oliva prenderem mais de 1.000 pessoas no 8 de janeiro e as despejarem nos campos da Polícia Federal, as redes do Exército têm enfrentado uma enxurrada de mensagens críticas e nada educadas, algumas relacionadas ao contexto político atual, né? No 17 de abril, o general Paiva encontrou-se sob ataque do inimigo durante uma polêmica na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O general foi criticado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro por sua, entre aspas, complacência em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Durante a sessão, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, passou uma tremenda descompostura nos oficiais, tanto da ativa quanto da reserva, afirmando sentir vergonha e questionando se o general Paiva teria medo do Moraes. Antes do entreveiro com Van Hatten, as publicações no X do Exército recebiam em média 700 comentários. Após a discussão na Câmara, esse número saltou para entre 3 e 7 mil comentários por postagem, o que é um sucesso, né? E, em sua absoluta maioria, comentários críticos aos oficiais. Eita, cheio de errinho de digitação aqui. Apesar da coincidência temporal, informantes militares vazaram ao jornal O Estado de São Paulo que o documento sobre a política de moderação de comentários nas redes sociais do Exército já estava sendo elaborado antes do embate ocorrido na comissão. E a gente, obviamente, acredita, indicando que os eventos podem não estar diretamente relacionados. Pois é, né? É isso. Os militares brasileiros, né, que não tem lá muito o que fazer, porque o Brasil, né, não se envolve em conflitos armados desde a Guerra do Paraguai e desde que foi para o Haiti matar pobres desarmados na favela, né? Ou também no Rio de Janeiro, que fez a mesma coisa, né, foi lá fuzilar gente desarmada na favela, como é o caso daquele músico, que eu esqueci o nome, né? Resolveu, então, fazer outra guerra. A guerra aos comentaristas do Twitter. Essa gente perigosa, né, que está sabotando e atacando o Estado democrático de direito, né? Ou seja, sabe o que acontece? O Exército entrou naquela conversa esfarrapada das milícias digitais, né?
E vocês, seus cabeça de bagre, né, ficavam indo na frente do quartel pedindo para essa gente ajudá-los. Uma gente comprometida até a ponta do nariz, né, com o sistema que vocês achavam que eles iriam derrubar. Comprometida com todo o sistema de perseguição política que foi implantado no Brasil. Porque a gente não pode esquecer que os caminhões e ônibus que foram usados para despejar vocês no campo de concentração da Polícia Federal, onde as pessoas passaram mais de 40 dias lá naquele depósito de gente, eram do Exército Brasileiro. Então agora eles deram mais um passo, né, na narrativa da milícia digital, da internacional fascista, que é a nova onda agora, né, que estão inventando, a nova teoria da conspiração, aí, que até o Barroso está falando dela. Né? Agora o Exército também está envolvido. Né? Então é isso, gente. Acabou para nós. Essa é a verdade. Ainda mais estofo ainda nessa história toda. É, né? Lógico. Esses caras vão prender todo mundo. Tem a menor dúvida. Mais desdobramentos desses assuntos você acompanha hoje no Conexão KGB, certo? Certamente. Muito bem. Aliás, né, se o tema é o Olavus Dei, justamente quem ali abriu os olhos, né, ou pelo menos tentou abrir os olhos em relação a esses militares, não é, Sim. professor Olavo? Então, a gente não podem mais fazer meme, hein? Memes são perigosos, crimes de guerra.